No ar, Momento Espírita. A vida na sua dimensão maior. Muito bom dia, ouvinte. Este programa é produzido aos domingos, neste horário, nos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, Garça, São Paulo. Momento Espírita está sendo retransmitido ao mesmo tempo pela Web Rádio Nova Alternativa e pela Nova Alternativa FM, emissoras de Garça. Hoje é domingo, 11 de abril de 2025, Dia das Mães. E atenção, saúde, espiritualidade e você, programa que antecede Momento Espírita, também é apresentado pelas rádios Novas Alternativas, Web Rádio e FM. Vamos aos temas de hoje. Do mundo espiritual, uma mãe intervém para ajudar a filha. Existem espíritos que não trazem para esta vida nenhuma aptidão? O racismo não seria um indício que ainda estamos muito atrasados? Como fica a situação espiritual de um doente mental que mata uma criança? Há espíritos que não deploram, mas festejam certas desencarnações? Por que os espíritas não celebram a paixão e morte de Jesus? Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários pelo WhatsApp 14 981 05 15 35. Repetindo para você, 14 981 05 15 35. Mande sua mensagem agora mesmo. Livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que se comunicarem conosco dizendo que estão ouvindo Momento Espírita. Quem é Minha Mãe? Romance mediúnico de Dize Aquibá pela mediunidade de Pedro Santiago, da editora M. Nosso contato é o 14 981 05 15 35. Repetimos, 14 981 05 15 35. Mande já o seu recado. E a equipe que está atuando nesta edição: sonoplastia, Gustavo Souza, supervisão, Paulino de Oliveira e Augusto Tavares. Apresentadores, Sônia Marra e Marco Antônio Cavalcante. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, André Luiz, no livro No Mundo Maior, relata o caso de uma mãe desencarnada que procurou a proteção do instrutor espiritual Calderaro para socorrer sua filha Cecília, prestes a fazer um aborto. O fato deve ter ocorrido na década de 1940, quando a sociedade brasileira era muito rígida em relação à conduta de jovens da alta sociedade, como era o caso de Cecília, e esse era um dos motivos pelos quais a jovem não aceitava a condição de mãe. Cecília perdera a mãe 8 anos atrás, quando tinha apenas 17 anos. Agora grávida e revoltada, procurou ajuda de médicos para fazer o aborto, mas em nenhum encontrou apoio. Depois passou a usar drogas que poderiam aniquilar o embrião que jazia em seu ventre e, por fim, encontrou uma enfermeira que se propôs a fazer o aborto. A essa altura, o espírito prestes a reencarnar era alguém que no passado estivera ligado a Cecília e tinha sérios problemas a resolver com ela. Por isso, diante do quadro de terror, mostrava-se revoltada e infeliz. Após reiterados e comoventes apelos pela filha, que, segundo a mãe, corria risco de morte face aos efeitos danosos das drogas, Calderaro e seus companheiros encontraram um meio de promover o encontro espiritual entre mãe e filha, quando a mãe, então, lhe dirigiu comovente apelo. Cecília, porém, rechaçou a tentativa de convencê-la, atribuindo a culpa à própria mãe, que não soube educá-la e sempre lhe proporcionou uma vida fácil e ociosa, onde ela aprendeu a ser inteiramente livre.
Mesmo assim, a mãe, agora em outro nível de compreensão das leis da vida, tentou apelar para o bom senso da filha naquelas circunstâncias, mas já era tarde, pois todo o organismo de Cecília já estava comprometido e a morte era iminente. O relato comovente de André Luiz mostra-nos o quanto é importante o papel da mãe na vida de seus filhos. No caso em questão, mesmo tendo falhado na educação de Cecília, ao tomar consciência de sua missão no plano espiritual, ela tenta retornar para ajudá-la e, de alguma forma, compensar os efeitos dos equívocos praticados em vida. Trata-se, evidentemente, de uma tentativa que não deu certo, mas, na maioria das vezes, as intervenções das mães desencarnadas em favor dos filhos acabam por ajudá-los, até mesmo a evitar desastres iminentes. O papel das mães não cessa com sua partida deste mundo. Ele continua de outra forma do outro lado da vida, no cumprimento de sua divina missão. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. A primeira pergunta de um ouvinte que não revelou o nome diz o seguinte: Nos livros e palestras espíritas, a gente vê falar que todos nós trazemos aptidões de encarnações passadas, que vão indicar o caminho que vamos fazer nesta vida, como nossa profissão, por exemplo. Mas como podemos explicar que existem pessoas que parecem não ter aptidão nenhuma e que acabam desperdiçando a vida sem nunca fazer nada? Para o Espiritismo, a educação está na base de tudo, principalmente a educação proporcionada pelos pais, porque o lar, sendo a primeira escola, é de onde vêm as profundas influências sobre nossa personalidade. Daí podemos deduzir o quanto a participação direta da mãe foi importante em nossa formação. No entanto, voltando à questão, podemos afirmar que há espíritos que ainda não se definiram quanto ao que querem fazer na vida. É claro que eles necessitam de mais atenção de nossa parte, mas os pais já podem perceber isso desde a infância, procurando incentivá-los a assumir seu papel. Este é o grande problema. Assumir um papel. Na lei de Deus, não há lugar para a estagnação e muito menos para a ociosidade. Todos estamos submetidos à lei de transformação ou aperfeiçoamento constantes, mas alguns não se deram conta disso. Com os filhos, essa missão de ajudá-los a se encontrar seria o momento mais adequado, mas podemos ajudar também os adultos a retomar seu caminho. Para isso, vamos utilizar das ferramentas que o Espiritismo nos proporciona, os conceitos de imortalidade, de reencarnação e de evolução espiritual. As pessoas que adentram o Espiritismo aprendem que cada um de nós traz suas próprias aptidões, que são os talentos que vamos empregar na vida em benefício de nós próprios. São esses talentos que, na verdade, nos dão a sensação de felicidade, porque se constituem na forma pela qual um vai dar a sua contribuição à vida, agindo numa determinada área de atuação. Precisamos despertar nessas pessoas o sentimento de seu real valor, estimulando-as a caminhar de acordo com seus passos na direção que o coração indica. Na doutrina espírita, elas encontrarão meios de atingir esse nível de compreensão e, de alguma forma, estimular suas potencialidades para demonstrar para si mesmas o quanto são capazes. Próxima questão. Lembrando o 13 de maio, dia da abolição da escravatura no Brasil, buscamos em nossos arquivos a seguinte questão: por que acontecem tantos atos de racismo hoje em dia? Não dizem que a humanidade está melhorando? Os atos racistas sempre aconteceram e no passado, com toda certeza, bem mais que hoje.
Acontece que no passado, e quanto mais distante pior, não se dava importância a isso, porque para a maioria das pessoas esses atos preconceituosos pareciam normais. A diferença é que hoje, dentro de uma mentalidade que aos poucos se renova, esses fatos constituem crime passível das penas da lei. Os espíritos disseram a Kardec, na questão 796 de O Livro dos Espíritos, que numa sociedade depravada as leis devem ser mais severas, ou seja, quando o problema cresce, há necessidade de intervenção efetiva da lei. As leis que combatem o racismo são recentes em nosso país e, assim mesmo, as primeiras leis, como a de Afonso Arinos na década de 1950, não foram levadas a sério, não foram implementadas e nem tiveram a divulgação que mereciam. Até no ano subsequente ao da Lei Áurea, ainda tínhamos escravidão negra em nosso país, pois não foi de um dia para outro que ela desapareceu. Portanto, não é de se admirar que a sociedade brasileira tenha tanta dificuldade de assimilar mudanças e de se ajustar a uma nova ordem social em que todas as pessoas, sem exceção, devam ser tratadas como iguais. Agora, pelo menos, estamos começando a pôr uma lei para funcionar, mesmo assim com muita dificuldade. De que forma a sociedade vai se ajustar às novas leis? Cobrando, exigindo obediência, punindo quando for o caso. E isso não acontece para todo mundo ao mesmo tempo. Então aparecem aqui e ali casos de racismo ou injúria racial que aos poucos vão tomando mais espaço na mídia, despertando a população para o problema até que o ideal da igualdade se consolide na alma do povo. Além do mais, quando entramos numa fase como esta, em que a aplicação da lei dá seus primeiros passos, acabamos por incomodar mais ainda os verdadeiros racistas que continuam querendo se impor. Esse fenômeno, que deve provocar a mudança da mentalidade, é, portanto, demorado, pois a sociedade não muda de um momento para outro. Isso deve levar as autoridades a agir com mais presteza e mais rigor, a fim de assegurar a formação de uma nova mentalidade social. O Espiritismo compreende muito bem esse mecanismo de transformação, pois lida com o espírito e sabe que, de uma maneira geral, o espírito se mostra resistente a mudanças por muito tempo e por muitas encarnações. Consideremos a missão de Jesus, que foi a de nos revelar uma nova ordem social a partir da prática do bem e da vivência da fraternidade. Há 2000 anos ele trouxe essa boa nova e até hoje, até porque ninguém é obrigado a amar, estamos tentando compreender como o amor fraterno funciona em nós. A humanidade, de fato, está melhorando, mas você só vai perceber de forma clara essa melhora se considerar as transformações que ocorrem durante séculos e não durante alguns anos apenas. Quanto a atos de racismo que ainda persistem apesar das leis, acreditamos que tão cedo não desaparecerão de nosso meio, visto que a população afrodescendente, infelizmente, ainda não está totalmente integrada na sociedade brasileira. Livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que se comunicarem conosco dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Quem é Minha Mãe? Romance mediúnico de Dize Aquibá, pela mediunidade de Pedro Santiago, editora M. E o nosso contato é o DDD 14 981 05 15 35. Mande já o seu recado. Se aquele que mata uma criança de forma cruel é um psicopata que nem vai para a prisão, mas para o manicômio para ser tratado como um doente mental, na verdade ele não vai ter nenhuma pena aqui na Terra. Pergunta: ele vai responder pelo crime no plano espiritual? Embora esse tipo de crime seja chocante por ter sido praticado com requintes de crueldade contra uma criança indefesa, nossa avaliação muda
quando soubermos que o assassino é um psicopata. Na verdade, a família dessa criança, particularmente a mãe, no momento da dor cruel, não vê esse particular, mas vê a maldade que a criança sofreu na sua fragilidade, sem ter como se defender. Uma comoção generalizada toma conta da sociedade nesses casos, onde o grito maior é que se faça justiça pela vida de um inocente, já que a vida perdida e o sofrimento decorrente desse assassinato jamais serão resgatados. Nós, seres humanos reencarnados neste planeta, diante de uma situação tão estarrecedora como essa, por mais esclarecidos que sejamos, ainda temos muita dificuldade de entender os meandros de um crime tão bárbaro diante da lei de Deus. Muitos que têm uma formação religiosa deficiente, por terem uma compreensão mais ampla sobre as leis da vida, questionarão: por que Deus permite uma barbaridade dessa? Pergunta natural para quem não tem a noção da reencarnação. Mas, segundo a lei divina, que dá a cada um o que lhe é de direito, sabemos pela doutrina espírita que a injustiça diante do mundo nem sempre é injustiça perante Deus. Pois, se Deus é perfeito e misericordioso, no cômputo geral de sua lei, tudo está plenamente correto. Deus não pode errar. O erro é sempre nosso. Dificilmente alcançaremos essa percepção das implicações de um crime aqui na Terra, principalmente dos crimes com requintes de crueldade. Mas quando estivermos no plano espiritual, quando passarmos a ver as coisas de um ângulo muito mais amplo, envolvendo o passado reencarnatório da criança e de seu violento algoz, vamos, enfim, compreender. Fica claro, portanto, que nada aconteceu por mero acaso. Tudo tem razão de ser. Isso tanto para a criança que foi vítima, como para o criminoso que tirou sua vida. Esse encontro não foi casual na lei divina, embora possa ter sido do ponto de vista humano. E esse homem, cuja mente estava marcada por um instinto assassino, não estava lá por acaso. É claro que o agressor não será um psicopata por acaso, que sua periculosidade vinha em decorrência de seus impulsos de violência desde outras vidas e que ele ainda tem muito a aprender perante a lei divina. O transtorno psíquico deve ter nascido em decorrência de suas más tendências, e é por isso mesmo que o ato cometido não passará em branco diante da lei maior. Não sabemos como, mas com certeza ele responderá por isso. Ao longo do processo evolutivo, de encarnação em encarnação, as coisas vão se colocando no lugar e aquele que mata, ainda mais uma criança, com toda certeza, vai responder pelo sofrimento da criança e de seus pais. O fato é que temos muito a aprender para sermos capazes de compreender a lei divina e de pôr em prática a assertiva de Jesus quando nos mandou amar até mesmo os inimigos. Ainda estamos longe disso. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que você os adquira por apenas R$ 27,00. No mês de maio, o Clube do Livro estará entregando aos seus associados mais uma obra espírita recentemente lançada. Para receber o livro, basta você se associar ao clube ligando para a Luciane no celular 14 988 13 0905 ou enviando e-mail para o endereço clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando seu nome e endereço de entrega, lembrando que o Clube do Livro só faz entregas na cidade de Garça. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem normalmente sempre às 9h45 no Lar Meimei. Educar a criança é compromisso inadiável dos pais. O brechó do Lar Meimei continua abrindo ao público toda sexta-feira no Lar Meimei, com entrada pela rua 7 de setembro. Se você entrar no site do Caminho de Damasco, vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele, você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que se comunicarem conosco dizendo que estão ouvindo o programa. Quem é minha mãe? Romance mediúnico de Diziaquibá pela mediunidade de Pedro Santiago, editora M. Nosso contato é 14 981 05 15 35. Mande seu recado. Vocês disseram que quando uma pessoa está muito mal para morrer, os familiares desesperados, os espíritos presentes que sabem que aquela morte será um bem para o moribundo, até festejam aquele momento. Eu pergunto, esses espíritos são bons ou maus? Eles são insensíveis ao sofrimento dos familiares que não querem perder seu ente querido? Não é bem assim. Se por um lado os espíritos presentes sabem que a desencarnação será um bem para o agonizante, eles também avaliam e procuram ajudar a família que sofre a partida. É claro que quanto mais esclarecida for a família quanto ao significado espiritual daquele momento, mais fácil a desencarnação e menos sofrimento para todos. Mesmo assim, quase sempre há algum familiar inconformado que não aceita a realidade da morte e se revolta. Entre os espíritos protetores ali presentes estão os que auxiliam o moribundo no processo de desencarnação e os que procuram acalmar a família. Mas o esforço para acalmar a família pode ou não ter o efeito desejado se alguém se entrega ao desespero de maneira incontrolável. Nós, seres humanos, de um modo geral, pouco sabemos sobre a importância desse momento, exceção feita aos que conhecem e vivenciam o Espiritismo. Por isso, a partida de um ente querido, mesmo quando a doença é letal e dela não se pode esperar outra coisa, é sempre vista como uma grande perda. Isso mostra que ainda somos muito materialistas e que nossa fé carece de uma certeza absoluta na imortalidade. No livro Obreiros da Vida Eterna, vemos o caso de Dimas, cuja desencarnação foi cercada de lamentações por parte da família. Enquanto isso, na mesma obra, a desencarnação de Fábio foi tranquila, serena e segura, porque os familiares haviam sido instruídos e aceitaram com resignação a sua passagem. É claro que a reação negativa e muitas vezes tumultuada da família em relação à morte do ente querido dificulta o processo de desencarnação, inclusive para os espíritos socorristas. E vamos à última questão de hoje. Veio de um ouvinte que disse o seguinte: nesses dias da Semana Santa, acho deprimentes as encenações da paixão e morte de Jesus, sempre apresentadas com muito realismo por grupos de teatro e cinema,
quase sempre atraindo e comovendo o público. Eu pergunto, que mãe ou que pai humanos suportaria ver retratado todos os anos o martírio de seus filhos? Veja a que ponto chega a fé, quando não está aliada à razão. Esse estranho comportamento dos fiéis se deve ao fato de que há séculos a religião estabeleceu como dogma a ideia de que Deus precisou enviar seu Filho Jesus à Terra para salvar o homem da perdição, já que ele, o homem, não podia ele mesmo salvar-se a si próprio. Segundo essa crença, o homem já nasce marcado pelo pecado original, derivado do erro de Adão e Eva. E disso decorreu essa submissão de Jesus ao extremo sacrifício, respondendo assim pelos pecados da humanidade. Por isso, Jesus é chamado de Redentor ou Salvador. Mas para que essa concepção pudesse se consolidar na consciência dos fiéis, era preciso repetir indefinidamente a trajetória da cruz para que eles não se esquecessem que Jesus sofreu por nós e que por isso deveríamos cultivar em nossa consciência um profundo sentimento de culpa. É claro que a concepção espírita a respeito de Jesus nada tem a ver com pecado ou redenção da humanidade. Para a doutrina, Jesus é um espírito puro que encarnou na Terra para trazer a maior lição moral que a humanidade já conheceu, a do amor ao próximo, que redunda na vivência e na prática do bem. Jesus não sofreu para nos redimir dos pecados, mas para nos ensinar a viver. No entanto, sua vida, martírio e morte demonstraram o quanto nós, humanidade, estávamos e ainda estamos atrasados em desenvolvimento espiritual e, por outro lado, o quanto podemos aprender com seu exemplo de vida. Para a doutrina espírita, Jesus foi o maior mestre da história, que viveu o que ensinou, mas que não obrigou ninguém a segui-lo. Apenas recomendou que nos amássemos uns aos outros para alcançarmos a felicidade. Por isso devemos reverenciar Jesus vivo, rememorar seus ensinamentos, seguir seu exemplo e tomá-lo como modelo e guia para a nossa vida. Seu martírio e morte apenas demonstram o nosso atraso moral, que em todo momento da história perseguiu e sacrificou aqueles que ousaram defender o bem e a verdade. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita. A mãe dos filhos de Zebedeu. Um episódio do Evangelho, segundo Mateus, diz respeito à mãe dos filhos de Zebedeu, os jovens João e Tiago, que pertenciam aos 12 que Jesus nomeou como apóstolos. Muito interessante o fato de o Evangelho não revelar o nome dessa mãe, mas referir-se a ela apenas como mãe dos filhos de Zebedeu, para percebermos o quanto a mulher daquela época era desconsiderada. O pai, ao contrário, sempre conhecido pelo nome, era o chefe e provedor da família, e a mãe estava ali para servir, porém com atos e passos limitados. Ela não podia sair sozinha de casa e tampouco conversar com um estranho se não estivesse acompanhada do marido ou de um filho. Mas, independente disso, ela era mãe e queria o melhor para seus filhos, razão pela qual, ao saber que Jesus prometia o reino dos céus aos eleitos, foi ela mesma procurar o mestre e lhe pediu que, ao adentrar esse reino, colocasse um de seus filhos à sua direita e o outro à sua esquerda. Na sua ingenuidade, essa mãe imaginava o reino dos céus como um reino da terra, onde o rei, sentado no seu trono, mantém um guardião de cada lado. É claro que Jesus não pôde atendê-la e até tentou explicar o porquê, embora nem assim ela entendesse.
De qualquer forma, caros ouvintes, esse episódio demonstra o quanto as mães amam seus filhos e o quanto elas estão dispostas, até mesmo ao sacrifício, para interceder em favor deles. E isso vale para todas as mães, que sempre vão merecer nosso respeito e nossa reverência. Vamos então ao sorteio do livro que anunciamos desde o início desta edição. Quem é Minha Mãe? Romance mediúnico de Dize Aquibá pela mediunidade de Pedro Santiago, editora M. Queremos cumprimentar nosso ouvinte Maria Elizabeth Silveira de Carvalho, a Beth Carvalho, que hoje foi sorteada com esse livro, Quem é Minha Mãe? Você, Beth, pode pegar seu exemplar na Loja Leves, na rua Minas Gerais 148, a partir de segunda-feira, no horário comercial. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta edição e prometemos voltar no próximo domingo às 11h20. Continuem ouvindo e participando. Se você estiver sintonizado na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, temas atuais sob a ótica espírita. E ao final desta edição, o Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Mãezinha. Quando o Pai Celestial precisou colocar na terra as primeiras criancinhas, chegou à conclusão de que devia chamar alguém que soubesse perdoar infinitamente. De alguém que não enxergasse o mal. Que quisesse ajudar sem exigir pagamento. Que se dispusesse a guardar os meninos, com paciência e ternura, junto do coração. Que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequeninas lições de cada dia. Que pudesse velar, noites e noites, sem reclamação. Que cantarolasse baixinho, para adormecer os bebês que ainda não podem conversar. Que permanecesse em casa, por amor, amparando os meninos que ainda não podem sair à rua. Que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo. Que abraçasse e beijasse as crianças doentes. Que lhes ensinasse a dar os primeiros passos, garantindo o corpo de pé. Que os conduzisse à escola, a fim de que aprendessem a ler. Dizem que nosso Pai do Céu permaneceu muito tempo examinando, e em seguida, chamou a mulher, deu-lhe o título de mãezinha e confiou-lhe as crianças. Por esse motivo, nossa mãezinha é a representante do divino amor no mundo, ensinando-nos a ciência do perdão e do carinho, em todos os instantes de nossa jornada na Terra. Se pudermos imitá-la, nos exemplos de bondade e sacrifício que constantemente nos oferece, por certo seremos na vida preciosos auxiliares de Deus. Mensagem de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei, retirado do livro Pai Nosso.